grande. Vamos para as informações, galera. Arrecadação com jogos de ida da semifinal do Campeonato Carioca. FERJ, a Federação do Rio de Janeiro, arrecadou R$ 143.239,90. Flamengo teve um prejuízo de R$ 89.060,10. Fluminense teve um prejuízo de R$ 114.276,22. Vasco teve um prejuízo de R$ 133.590,16. E Volta Redonda teve um prejuízo de R$ 171.414,34. Isso é um dos motivos que faz o Campeonato Carioca ficar cada vez mais esvaziado. Os clubes não dão tanto valor mais, os torcedores não dão tanto valor mais, e vai acontecendo aos poucos. Ano passado já tinha acontecido, esse ano também. Ano que vem, se continuar dessa maneira, vai ser desse jeito também, pouco valorizado. Não sou a favor de acabar o campeonato estadual, sou a favor de reformular o campeonato estadual, no caso, o Campeonato Carioca. Cara, eu sou muito saudosista, sou apaixonado pelo Campeonato Carioca. Acho o Campeonato Carioca extremamente importante para os clubes de menor expressão aqui do estado do Rio de Janeiro, mas a forma como é feito, inclusive não tem nem premiação para o campeão. Como é que você entra num campeonato longo que tem potencial de fazer seus jogadores se machucarem, e é o que acontece, sendo que no fim das contas, se você for campeão, você não tem nem premiação. Não faz o menor sentido, mas é isso que acontece atualmente. E por falar em final de Campeonato Carioca, saiu lá na FERJ o seguinte: primeiro jogo da final do Campeonato Carioca na quarta-feira, dia 12 de março, e o segundo jogo no final de semana do dia 15, ou seja, vai ser sábado dia 15 ou domingo dia 16, mas o primeiro jogo já está definido, vai ser no dia 12, ou seja, daqui a uma semana, né? Hoje é dia 4, daqui a uma semana, na quarta-feira que vem, já é o primeiro jogo da final e o segundo jogo no final de semana seguinte. Então, você que estava preocupado do segundo jogo ser pós-data FIFA, poderia prejudicar o Flamengo, caso o Flamengo chegue de fato a essa decisão, o que eu acho que vai acontecer, tá? O Fluminense, para mim, impossível perder a vaga depois de ter metido 4-0 no Volta Redonda no jogo de ida. Mas fica essa dúvida aí, Flamengo ou Vasco? Eu acho que o Flamengo é o grande favorito, obviamente. E os torcedores rubro-negros estavam com medo disso, do segundo jogo ser pós-data FIFA. Não vai acontecer isso. Os dois jogos serão antes da data FIFA. Lembrando que a seleção brasileira tem uma lista ali de pré-convocados com 6 jogadores do Flamengo. Vamos mudar de assunto. Cara, tem uma parte da entrevista do José Boto, a gente falou sobre essa entrevista que ele deu para a Bola, lá de Portugal. E ele tem uma declaração, cara, que é assim, me chama a atenção. O Flamengo é um time de grande dimensão. Para vocês entenderem, é um Benfica multiplicado por 40. Estamos falando de um Benfica que é enorme em Portugal. E o José Boto, não sei se ele está sendo demagogo ou se de fato pensa isso, mas essa declaração me chama muita atenção. É uma declaração que tem muito impacto. E eu até postei nas minhas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram, porque me chamou muita atenção. E por falar em Benfica, galera, o ex-goleiro Júlio César, que para mim é ídolo do Flamengo, ele deu uma entrevista à FIFA. Em um trecho ele foi questionado para qual clube torcerá no Super Mundial de Clubes no meio do ano, competição que terá as participações também do Benfica e Inter de Milão, times que o Júlio César também é considerado ídolo. E ele foi muito sincero quando ele foi questionado sobre isso. Ele falou, abre aspas, é difícil opinar sobre isso. O que eu posso dizer é que são 3 clubes que eu tenho uma gratidão enorme. Cada passagem tem a sua história. Acho que no Flamengo foi o início de tudo. O clube onde cheguei com 12 anos de idade é o clube do meu coração. Ajudou-me a ser um jogador profissional. Também me formou como pessoa, como homem. É óbvio que o meu coração vai estar sempre mais para o Flamengo. Isso é um fato. Mas é difícil opinar qual equipe vai chegar mais longe. Vou torcer muito para que os 3 possam chegar o mais longe possível, que façam uma grande competição. Cara, eu considero o Júlio César muito ídolo, muito mesmo, de verdade. Eu peguei o começo do Júlio César no Flamengo e eu peguei também ele encerrando aqui no Flamengo, quando ele veio jogar alguns meses aqui, 2017, acho que é isso, 2017, no máximo 2018 ali,
Quando ele veio, ele na ocasião até brigou com a esposa dele, não sei nem se ainda é a esposa dele, tá? Vou ser sincero, tô por fora da fofoca aí, Suzana Werner na ocasião, enfim, isso foi parar em site de fofocas por aí, porque foi postado no Instagram. Dito isso, galera, Super Mundial, muita gente me questionando sobre premiação. Venê, quantos clubes vão ganhar, quanto o Flamengo vai ganhar com essa premiação, e eu fui apurar. O que me falaram foi o seguinte: ainda não saiu o valor da premiação, tá, para esses clubes na participação no Super Mundial. Há contratos comerciais para serem fechados, novos patrocinadores. Enquanto não houver o total de grana que vai entrar, não tem como saber quanto e como vai distribuir para os clubes. Mas amanhã tem reunião do conselho. É possível, mas não provável, que saia algo. E aí eu, assim, fiz até uma pergunta para essa pessoa, me tira uma dúvida. Essa reunião do conselho acontece aonde e quem participa? Essa pessoa respondeu: se reúnem a cada 3 meses, mais ou menos. O conselho tem 37 membros, 36 indicados pelas confederações continentais e mais o presidente da FIFA. Aí ele logo depois botou aqui: na verdade são 28 indicados pelas confederações e mais 8 vice-presidentes da FIFA e mais o presidente da própria FIFA. Mas nesse caso não é uma reunião para tratar do Mundial de Clubes. Essa reunião tem sempre para discutir sobre tudo. O Super Mundial vai ser apenas mais uma pauta nessa reunião. Então, assim, os clubes ainda não sabem quanto vão ganhar na participação, pelo menos os clubes brasileiros. Óbvio que os europeus já devem ter uma noçãozinha ali, né? Mas os brasileiros, por exemplo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Flamengo não sabem quanto vão faturar na participação desse torneio, mas com certeza será uma verba muito alta. Para finalizar nosso vídeo, galera, sobre a reunião do José Boto com o empresário do Arrascaeta. Só uma atualização, postei no meu Twitter e também no meu Instagram o seguinte: como a imprensa uruguaia noticiou, o empresário de Arrascaeta teve um encontro com José Boto, dirigente do Flamengo, para debater a situação contratual do meia. Neste café informal, o agente confirmou o interesse em estender o vínculo, que hoje é válido até dezembro de 2026. O combinado ficou o seguinte: o representante enviará nos próximos dias a ideia do novo tempo do compromisso e valores que ele deseja receber nesse novo contrato. O Flamengo trata o assunto com naturalidade e sem pressa. A prioridade é pulgar. Essa situação já está muito bem encaminhada, falta apenas assinar uma renovação por mais 3 anos. E Varela, lembrando que esses 2 jogadores têm contrato atualmente até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano podem assinar um pré-contrato e sair de graça. O Varela, embora seja reserva, mas é um jogador que Felipe Luiz gosta muito. Inclusive, mesmo com o retorno do Ayrton Lucas, o Varela foi titular na lateral esquerda. Ou seja, improvisado. E o Felipe Luiz explicou isso, falou: olha, não foi o Ayrton Lucas que foi poupado, foi o Varela que brigou pela titularidade na lateral esquerda e conseguiu. Méritos ao Varela. Não é porque o Ayrton Lucas foi poupado, não. É o Varela que brigou pela posição e conseguiu jogar como titular mesmo, em uma posição improvisada ali na lateral esquerda, mas isso ele já fez em vários momentos, não só dessa vez. Eu particularmente acho o Varela um jogador útil. Para mim não é titular, não acho que tem que ser o reserva imediato do Wesley quando o Wesley for vendido, mas é um jogador extremamente útil. Ele entrega isso aí, ó, regular. Mas é um regular bom, eu pelo menos acho. Acho até que o Flamengo tem que renovar sim o contrato dele. Hoje temos uma notícia bombástica sobre um velho conhecido da torcida do Flamengo. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, Everton Ribeiro quer voltar para o Mengão e já teria até ligado para Felipe Luiz para conversar sobre sua intenção e saber se o treinador gostaria de contar com ele no elenco. A situação de Everton Ribeiro no Bahia não é das melhores. A torcida do tricolor baiano vem pegando no pé do jogador, alegando que ele não é o líder que o time precisa e que não está rendendo o esperado. Essas críticas estariam deixando Everton Ribeiro bastante triste e desmotivado, e não só ele, sua família também sente muita falta do Rio de Janeiro, um lugar onde todos estavam bem adaptados e felizes. O craque, que fez história no Flamengo, tem um grande desejo: encerrar sua carreira no clube onde viveu os melhores momentos como jogador, conquistando títulos importantes e se tornando ídolo da nação.
E para facilitar esse retorno, Everton Ribeiro já deixou claro que está disposto a reduzir o seu salário para que essa negociação se concretize, algo que pode ser fundamental para um acerto entre as partes. Felipe Luiz, atual técnico do Flamengo, gosta muito do futebol do Everton Ribeiro e vê nele uma peça importante para o elenco, principalmente como reserva imediato do Arrascaeta, que, como sabemos, não tem um substituto à altura no time. Sempre que o uruguaio não pode jogar, o Flamengo sofre com a falta de um meia criativo para armar as jogadas, e Everton Ribeiro poderia ser esse nome para dar mais descanso ao Arrascaeta e manter a qualidade do time em alto nível. E não para por aí, José Botto, diretor de futebol do Flamengo, também teria ficado animado com essa possibilidade, ainda mais sabendo que Everton Ribeiro aceita reduzir seu salário, o que facilitaria bastante essa negociação. Um jogador experiente, que conhece bem o Flamengo, já venceu títulos importantes pelo clube e tem total identificação com a torcida, seria um reforço de peso para um elenco que precisa de jogadores com a mentalidade vencedora que Everton Ribeiro tem. Além disso, a experiência dele pode ser um fator essencial para ajudar os mais jovens do elenco e manter a qualidade do meio de campo rubro-negro. E aí, nação, o que vocês acham dessa possibilidade? Everton Ribeiro de volta ao Flamengo seria uma boa? Deixem nos comentários a opinião de vocês, porque esse assunto promete dar muito o que falar. Não se esqueça de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do Mengão e ativar o sininho das notificações. Tamo junto e até a próxima. Saudações rubro-negras.